Tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. Shalom, shalom, graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Deus. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Você que não é do canal, se inscreva, ative o sininho. Você que é do canal, verifique se o seu sininho está ativado, ok? Para você receber sempre as informações aqui do canal, né? Nós estamos avançando em território inimigo, através da misericórdia de Deus e do seu engajamento. Então, você quer entrar, coloque aí 4 palavrinhas, que com essas palavras você libera o algoritmo. Coloque da onde você está nos assistindo e o momento do dia. Se é boa tarde, se é boa noite, se é boa madrugada, se é bom dia, boa tarde. Isso é extremamente importante para a nossa avaliação e a nossa métrica aqui, né? Nós vamos estar recebendo daqui a pouquinho a doutora Carla Fernanda para falarmos de fibromialgia e afins, né? Nós sabemos que estamos vivendo um surto de dores. Então, você que entrou, já me ajude colocando onde é que está doendo, né, Fabio? Onde é que está doendo? Eu acabei de assistir um documentário de Portugal com o aumento dos casos de cancro, né, em Portugal, né, em relação aos jovens adultos. Né? Então, Fabiola, me confirma se de fato está acontecendo. A Fabiola está com a gente no Esquadrão Águia 8, né? Já fez 3 aulas conosco, faltam mais 2 que iremos fazer agora, amanhã e quinta-feira, né? Além de todo o material de apoio. Né? Eu não sei como é que está sendo a tua experiência, Fabiola, com a Águia 8. Se puder colocar aí para a gente, é interessante, né? Em cima dos conteúdos que você recebeu, né? Está sendo de utilidade, está te ajudando. Fabiola está confirmando os casos de cancro, o aumento dos casos de cancro, né? Que é o nosso câncer turbo, né? Aqui, que é o caranguejo turbo, a nível de Brasil. Meu amigo Altair, obrigado aí pelo carinho aí, sempre apoiando aqui o canal, gente. Quando você faz o que o Altair acabou de fazer, você ajuda a liberar o canal, né? Inclusive, nós estamos com um clube dos assinantes, não sei se o Reginaldo, né, já se inscreveu, se a Fabíola se inscreveu, mas nós já estamos com o clube do assinante para vocês poderem apoiar aqui o canal. Né? Colocamos um valor bem acessível, que é o R$19,99, por sugestão até da plataforma, para que você possa nos ajudar a movimentar todo o trabalho aqui e você se tornar corresponsável, né? Através do seu investimento aqui no canal. Né? Então, eu quero chamar cada um de vocês aí para poder nos ajudar a entrar para o clube do assinante. Tá bom? Acho que a doutora Carla vai conseguir entrar, ó, conectou, terminando os avisos, né, para a gente já entrar com a doutora Carla. Nós estamos realizando, né, 19, 20 e 21, a imersão de Cunha, e 18 de maio, né, pretensão nossa estarmos em Brasília. Então, você que é da região aí, né, de Anápolis, Goiânia, Brasília e arredores, né, a data é 18 de maio. Vocês passam contato comigo no zap 21 995 31 34 49, zap 21 995 31 34 49, zap 21 995 31 34 49. E aí vocês vão estar comigo lá, a doutora Carla Fernanda, nós temos o Renato Júnior, né, que já passou aqui pelo canal, que vamos estar junto, a Larissa, né, para recebermos vocês lá com a Tenente Carla Giovana. Vai ser um prazer enorme estar com vocês em Brasília. Precisamos do apoio de vocês, né? Precisamos de um grupo mínimo em Brasília, gente. Então, nos ajudem, acione aí os familiares, os parentes daquela região, para que eles possam estar conosco. Né?
agora em Camboriú, nós vamos estar na última semana de abril. Dia 25, 26, 27, estamos em Camboriú, Santa Catarina. Depois estamos seguindo para Florianópolis, 3, 4, 5, né? E no retorno, né, a pretensão é estarmos em Brasília, né? Nós estamos também com a agenda dos Estados Unidos aberta agora para o mês de julho, né? E setembro, outubro, Europa. Então, você que é da Europa, você que é dos Estados Unidos, faça contato conosco a respeito de julho. Nós estamos firmando as agendas. E setembro e outubro na Europa. Então, vem estar com a gente, né? É um esforço bem grande, nós estamos num ritmo de trabalho muito forte mesmo, mas Deus é bom, tem nos sustido e estamos de pé, né? Deus tem nos mantido de pé, né? Estamos aqui recebendo a doutora Carla Fernanda de novo, né? Direto de Goiânia, para falar de dor, né? De dor. Seja bem-vinda, doutora Carla, seja bem-vinda. Olá, todos estão no canal, doutora Alex, obrigada mais uma vez pela oportunidade, né, de poder vir aqui compartilhar um pouco aí do conhecimento com vocês, né, e eu estou em Anápolis, Goiás, 50 quilômetros de Goiânia, 120 quilômetros da capital federal, Brasília, e dia 18 de maio nós já estamos aqui nos preparando para te receber a Carla Giovana, né, receber o Alex Júnior, e com certeza vai ser um excelente evento, né? Nós aqui na nossa região a gente precisa também, né? Fica tudo muito Será, concentrado ali. será, será que o Alex vai casar com a moça de Goiânia? Meu Quem Deus! sabe, hein? É, Nós Goiânia estamos na campanha que ele está solteiro. Nós estamos na campanha do que ele está é, solteiro. Aí a irmã lançou a campanha e eu já comprei a ideia. Já comprei a ideia, né? Quem sabe não porque vai ser de Goiânia está no Goiânia aí, né? sucesso, hein? É, tem que ver as meninas aí, se as meninas estão querendo casar, né? Se as meninas estão querendo Pois casar, né? aí está o Então, problema. Será que elas estão querendo casar, né? essa que é a pergunta que não quer calar, né? Estão querendo casar, né? Estão querendo casar, né? Mas o Alex está querendo casar. O Alex quer Coisa casar. boa. E aí a irmã falou: não, vou te ajudar, vou te ajudar. Falei: então tá bom. Eu Então estou contem vendo, com o eu meu estou apoio. curtindo. Contem com o meu apoio. Contem com o meu apoio. Até porque o Alex é muito feio. Ele precisa de muito apoio mesmo para Nossa, poder ele é feio, o arrumar. menino é lindo. Só a misericórdia de Deus. Só Jesus. A irmã abriu o direct dela para receber as O menino é interessadas lindo, no o menino é um assunto, né? sucesso. O negócio está sério aqui, a seleção está cravada. Eles estão querendo montar um jantar das É, pretendentes aqui nas capitais. O negócio é sério. O negócio é sério. O negócio já podemos arrumar algo aí em menino Goiânia. família, Em Goiânia, em menino Goiânia. família. Não, o negócio está sério. O negócio está sério aí. E eu já tenho que falar contigo do teu garoto para uma das netas, né? A gente já tem que começar a conversar aí. Começar a Eu tenho dois conversa. garotos. De começar. Não, mas hoje é bem grande, né? Eu já tenho É, 18, tem 18, né? Eu sou mais o caçulinha, está mais perto das meninas. O caçulinha. o caçulinha também tá limpo ainda, né? Uma criança limpa do mundo. Só a misericórdia. Só a misericórdia. Guarda esse garoto aí, guarda esse garoto aí. Tá valendo ouro. Com certeza. Só Jesus, só Jesus. Mas vamos lá, doutora Carla. Por que a galera está sentindo dor, Carla? O negócio ficou sério, né? Porque Doutora agora, né, Alex. tem chikungunya, tem dengue, tem zika vírus, tem o Japão chegando, né? Interessante que no Instagram eu fui xingado quando falei do lance do Oi, Japão, e aí normal. agora as mídias estão noticiando, né, o que eu dei em primeira mão, Começaram a cara. noticiar, né? Só misericórdia, né? Começaram a noticiar e não aparece uma criatura dessa do inferno para se retratar, cara. É incrível. É incrível como é que as pessoas, né, elas vissoferam e depois correm, né? Quando aí sai a matéria Mas oficial, corre todo mundo, poucos corre todo despertarão. mundo, Poucos corre todo despertarão, mundo. Não, infelizmente. corre todo mundo. E agora, né, o negócio parece que está sério lá, né? Ficou O que muito mais me sério chama a agora. atenção são os profissionais de saúde, né? Que não conseguem ter um olhar atento para tudo que está acontecendo e tudo que nós estamos vivendo nesse momento também. Eu acabei de atender uma paciente conhecida, amiga, que teve os mesmos sintomas há poucos dias atrás.
Olha só. É. Não, é sério. Eu tive Será que domingo. os profissionais de saúde não estão vendo mesmo que eu estou vendo? É possível. Não, domingo eu estava conversando com o Jonei, foi aniversário dele, nós fomos jantar em Campos do Jordão, né? Eu, Carla, ele, a esposa, né? E o Alex Júnior. E uma das conversas era justamente isso, né? O nível de ausência, né, da presença dos profissionais de saúde num dos momentos mais delicados que nós estamos atravessando do planeta. Né? Eu não conheço na história humana um momento tão delicado como o atual, né? Porque nós estamos com uma crise de imunidade global, de imunidade. Né? Exatamente. Isso é muito sério. Isso é muito, muito sério. Eu não conheço na história nenhum período como esse. Nem a bendita da gripe espanhola e nem a peste negra, elas se apresentaram com um perfil do que nós já estamos enfrentando. E ainda hoje, eu estava vendo os artigos sobre Só os está zumbis. começando. Não, e os Eu caras já começaram acredito a falar dos que zumbis está de novo. Né? começando. É, eu acredito que está tudo muito no começo. Hoje mesmo eu falei com uma amiga minha que é farmacêutica, ela tem farmácia, tem 2 filhos médicos, a irmã é médica. Ela falou: não estou conseguindo entender como as pessoas não estão vendo o que está acontecendo. Minha farmácia está lotada, as pessoas estão reclamando de dores, disso, daquilo, daquilo. O que eu vejo é a imunidade das pessoas está no chão. Eu falei: realmente, o que eu vejo é uma imunodeficiência adquirida. Adquiriram um problema imunológico. E hoje a base do organismo do corpo humano é a imunidade, é o seu sistema imunológico. Esse sistema ele precisa estar conversando certinho com o seu sistema hormonal, com o seu sistema respiratório, circulatório, porque esse sistema ele é composto de células que vai passear no seu corpo todo. Para quê? Para fazer limpeza, para ele tirar células que não são apropriadas, como, por exemplo, a célula cancerígena. Você precisa que esse sistema imunológico esteja em atividade normal, porque se ele não estiver, você vai despertar um câncer, por exemplo, se você tem isso lá no DNA guardado. É uma realidade que está acontecendo com as pessoas, a gente está vendo. O sistema está trabalhando contra elas. As doenças autoimunes. Quando a gente fala em dor, a gente fala em artrite reumatoide, né? Não estou falando só de dor de lesão, de uma tendinite por esforço, né? Você machucou, estou falando de tendinites crônicas que não curam, vira uma resposta autoimune do organismo. As suas células de defesa que estão ali para poder desinflamar aquela região, começa também a atacar aquele tecido e diminuir, né, ainda mais aquele tecido ali, fazendo ainda mais rompimentos, trazendo mais dor, trazendo mais desespero mesmo das pessoas, porque a coisa acho que mais complicada que tem da gente conseguir conciliar no nosso organismo é ficar sentindo dor. E tem gente que toma medicação analgésicos e não consegue passar a dor. Olha, uma coisa que tem despertado muito, eu tenho 3 pessoas próximas, uma mora em Portugal, outra mora em Anápolis e a outra mora no Paraná, que eu conheço, próximas, que despertaram há pouco tempo aquela doença nevrálgica, né, que é do nervo trigêmeo, aquelas dores de cabeça crônica, de uma hora para outra. Talvez ela já tinha lá no DNA aquela característica, alimentação inflamatória, as intoxicações do dia a dia, vem um micro-organismo, um vírus que pode ter ativado também, ainda teve mais essas intoxicações que foram feitas aí, né, que a gente sabe do que as pessoas estão passando em relação a tudo depois da carga viral. O que aconteceu? Disparou que estava parado. Hoje, elas estão à base de medicação fortíssimas para tentar controlar, faz exame e não acha nada. Faz ressonância, faz a própria... Eles fazem um exame bem específico, uma tomografia desse nervo mesmo trigêmeo e não acha nada. Como assim não acha nada? Né? Não acha por quê? Porque tem algo desestabilizando aquele sistema nevrálgico do paciente. Algo entrou ali, alterou aquela energia, aquela frequência. Então, a gente tem que pensar que o corpo ele é igual um computador. Você tem um hardware e um software, né? Você tem aqui onde tem o comando que vai movimentar o seu pé, que vai movimentar o seu intestino. Você precisa desse comando nevrálgico que sai daqui. São os nossos nervos. Eles nascem aqui na nossa boca, nos dentes, sobem e descem pela parte periférica, também através dos pés, dos braços, né? Os nervos
caminham no corpo todo. Esses nervos, eles têm que estar com uma saúde também. Para isso, eles precisam ter minerais, vitaminas, aminoácidos, eles precisam ter uma boa circulação em volta, que esse sistema circulatório carrilha oxigênio, falta de oxigenação, uma baixa oxigenação, um paciente fadigado, né, que tem uma anemia, que tem hemoglobina baixa, vai faltar oxigênio, falta de oxigênio vai trazer dor, né? Então, é tudo um composto. Você tem a nutrição, você tem a oxigenação. Por isso que muitas vezes a gente faz uma aplicação de ozônio ali na lombar, onde o paciente está com dor, melhora. Por quê? Porque o oxigênio triplo. Então, você oxigenou o tecido, você vascularizou, você fez com que esse tecido pudesse respirar melhor. Então, esse computador tem que estar em dia. O dia que esses fiozinhos, são os nervos, né? Esses fiozinhos arrancarem essa capinha, vai dar choque. E está dando choque no rosto, está dando choque na cabeça, está dando choque no cotovelo, está dando choque no joelho. Então, assim, é muita dor o que as pessoas têm passado. E eu não estou falando de dores de antes, não. Estou falando de dores que estão sendo agora, cada dia mais constantes, de 2, 3 anos para cá. Na verdade, deixa, 2 anos para cá é pior. deixa eu entrar aí, Carla, porque o que acontece, né? Essa parte de dor, né? Eu estudo isso há 4 décadas, por causa da base haitiana, né? Bioenergética, a psicomotricidade, motricidade humana, posturologia e propriocepção humana. E uma coisa que eu aprendi em 4 décadas é que a dor ela é uma manifestação de um estado de incongruência. Olha o termo que eu estou usando, hein? Incongruência interna. E aí há um despertar de atenção para uma ou mais áreas, no caso da fibromialgia, né? Dói da ponta do cabelo à ponta do pé, que está ligado dentro de processos, né? Biopsico, socioenergéticos, inflamatórios. Então, nós temos múltiplas causas para poder justificar esse processo inflamatório, né? E que, na atualidade, depois do milho, depois da casca do milho, isso parece que está virando uma pandemia. Vamos ao termo até correto, um pandemônio. Então, nós estamos com um pandemônio, que é esse processo de dor, que a coisa mais rara agora é encontrar um adulto que não sinta dor. Inclusive, eu queria fazer uma pesquisa aí da galera, quem está sentindo dor e aonde está sentindo dor. Coloque para nós aí, ou se você tem alguém da família que está sentindo dor, e qual tipo de dor que ele tem se queixado, Por quê? Pela psicossomática, né? Cada dor dessa localizada, ela está ligada a um tipo de experiência vivenciada, medo, raiva, tristeza, perda, Sim. luto, né? Mais os adjetivos do milho e da casca de milho. Então, Carla, dentro dessa psicossomática, né, como é que nós vamos lidar com os neuroreceptores? Porque são eles que estão fazendo essa leitura e nós agora, muitas das vezes, estamos querendo desligar esses neuroreceptores, quer dizer, a sintomatologia. Eu vejo isso muito acontecendo com a alopatia, né? Eles querem desligar a sintomatologia sem identificar o ponto de origem. Sim. Na verdade, os tratamentos em geral, se você pegar a parte reumatológica, se o paciente sente dor, a tendência dos tratamentos é desligar mesmo, é paralisar o seu sistema fazendo uma imunossupressão com corticoide, né, para que aquelas células não consigam continuar ativadas, é diminuir essa síndrome estaminérgica através, né, que a gente está falando aí de estaminas, são ligações de receptores estaminérgicos, né, também, que estão ligados ali naquele sistema que está o corpo te pedindo socorro. Porque se eu tenho dor, meu corpo está dando um sinal. Por inteligência divina, ele está pedindo, me enxergue. Se a sua cabeça não para de doer, algo está errado. Será que é na sua alimentação, na sua hidratação, na sua prática de atividade física, nas suas intoxicações? O que seria? Precisa ser real, por isso que a gente faz a avaliação do paciente, a gente vai levantando dados através disso e vamos retirando algumas coisas para poder chegar e afunilar num processo onde o paciente fala assim, eu fiz exame para intolerância a glúten, que é um alimento que gera mais dor articular, dor de cabeça do que o próprio glúten.
ou até mesmo a caseína, a caseomorfina, o nome já fala, caseomorfina, que está no leite, gera dores também em excesso. O Uhum. leite, a gente veio de fábrica para consumir ele até uma certa idade, depois a gente já não tem mais enzima para digerir. Então, você vai estar gerando um processo inflamatório, vai estar ativando a síndrome histaminérgica, por quê? Porque se é um produto que o corpo não consegue degradar, o sistema imunológico começa a atacar, vai vir um excesso de estaminas, nosso corpo vai produzir um excesso de estaminas que vai estar ligado a essas dores também. Então, tem que ver essa alimentação, como que está o dia a dia desse paciente, o encontro com uma carga viral, independente do nome do vírus, tá? Pode ser uma herpes simples de boca. Tem gente que a herpes acaba atravessando essa barreira hematocefálica, causando processos gravíssimos e deixando sequelas. Às vezes a pessoa nem teve uma herpes zoster e não teve um diagnóstico formado. Teve lá o cobreiro, antigamente, que se chama, passou aqui no meu braço e foi embora. Ok. Vírus não vai embora. Primeiro, vírus, ele é intracelular. Ele entra para a sua célula, ele começa a dirigir o seu veículo. Ele vira o motorista da rodada. Então, o vírus, ele sempre está ali. Seu sistema baixou, ele ativa. É igual a herpes. Abaixou, ele ativa. Não tem pessoas aí que estão com o novo vírus chamado longo, né? Talvez Uhum. não seja um novo vírus longo, talvez seja um novo vírus que está ali e ele ativa quando o seu sistema baixa. Só que como as pessoas estão imunossuprimidas, igual você falou, você teve contato com o milho, depois com a casca do milho, 2 vezes com a casca do milho, 3 vezes com a casca do milho, seu sistema está trabalhando totalmente contra você, aquele milho que estava parado lá dentro começa a ativar. E o vírus, ele não só ele tem a ver com as dores, mas ele tem a ver também com o câncer, tanto que dentro das quimioterapias tem antirretroviral, né? Não, Quanto deixa eu te dar um dado que antes de você entrar, não sei se você conseguiu ouvir, nós estamos com uma verdadeira epidemia de cancro em Portugal, em jovens adultos, né? E parece que algo semelhante já começou a acontecer em alguns estados brasileiros, né? É igual o problema do Japão, que a gente tem alguns dos sintomas que lá estão ocorrendo, que já começaram a aparecer em alguns estados brasileiros, não com a gravidade por hora, né, do que acontece no Japão. Mas o fato é que nós estamos dentro de um verdadeiro mix de problemas, né? É mix. E tem pessoas que optam, Carla, por não terem contato com a realidade, achando que o acaso vai protegê-la. Eu até respondi uma pessoa lá no Instagram que eu coloquei que a ignorância, nesse momento, é a coisa mais perigosa para fazermos essa travessia diante da sutileza do momento. Quanto mais a gente não tiver conhecimento, mais reféns nós estamos dos acontecimentos. Então, como lidar com esse processo dessa verdadeira Babel sintomática, né? Porque nós estamos com uma Babel. Todo sim, mundo aí, todo o corpo, né, ele está gritando. Esse é o meu entendimento, né? Eu já lido com isso, né? Próximo aí da tua idade, próximo da tua idade, então o negócio é grave. O que eu estou vendo é muito grave. Eu estava até conversando no almoço, né, com a filha, com a Alex, com a Carla, a gente batendo papo com o Gerro. Eu falei, cara, o que eu estou vendo é um cenário muito grave. Muito grave. As pessoas me xingam, mas o cenário não vai mudar me xingando. Essa que é a grande verdade. Se me xingar, eu acho que vai ficar pior o cenário, porque aí fecha a cabeça para o nível de alerta e de informação. Por quê? Tem gente que informa a tragédia, mas não dá a maneira de lidar com a situação, que não é o nosso caso, inclusive. Né? A gente está o tempo inteiro aqui levantando o problema e propondo alternativas. Então, como é que as pessoas devem lidar, Carla, com toda essa sintomatologia, desligando o neuroreceptor, atuando em que nível nós devemos atuar para poder fazer essa travessia em segurança? arrumar a bagunça. O aquário está ali com os peixes morrendo, que são os nossos órgãos, e o aquário é nosso corpo. Essa água está toda suja, toda bagunçada, é uma água tóxica, que é todo o nosso sistema líquido corporal, que eu estou querendo dizer, certo? Esse líquido está todo sujo.
Adianta eu pegar e desligar os peixes do aquário para eles ficarem caladinhos, hipnotizados, porque o que a drogaria faz é vender medicamento. As drogarias vendem drogas, né? Esses medicamentos, eles acabam desligando nossos receptores e deixando a gente sem a sensibilidade. Então, você não vai sentir que você está com dor, mas você vai ficar desligado. Você fica fora da casinha. Eu preciso pegar esse aquário, trocar essa água, limpar essa água suja e colocar de novo comidinha para os peixes, de forma menos tóxica. Porque o que está acontecendo para mim chama envenenamento lento, silencioso. Você está sendo envenenado pelo que você respira, pelo que você passa no corpo, pelo que você come, então a gente tem que ter consciência. Então a gente não está aqui para amedrontar ninguém. Não é para passar medo. A gente está aqui para conscientizar e falar assim, ó, como que você deve se proceder. É claro que cada indivíduo é individual. Então, cada um vai ter um protocolo melhor, né? Mas tem coisas que a gente dá dica, que está lá no Telegram, né? Do Dr. Alex, que é o quê? Uma direção, porque ninguém está falando. Que nós estamos aqui adiantando o processo, porque o que eu vejo hoje não é tão ruim como eu vejo daqui, vamos colocar daqui 3 anos. Para mim vai ser um nível assim, que eu não sei se os planos de saúde vão dar conta. Os hospitais já estão lotados, os planos de saúde já estão reclamando, né? Os médicos estão estressados de atender, os enfermeiros estão cansados da lida do dia a dia, também já estão todos doentes. Eles também já estão com receptores tudo desorientado, mostrando sinal de dor, sinal disso, sinal daquilo, e eles não estão enxergando muitas vezes nem eles. Né? Então, a gente precisa pegar essa água, trocar, colocar de novo e não deixar ela poluir. Porque a gente acabou de falar que bicho mexe no sistema. Bactéria mexe, vírus mexe, e vírus é um bichinho que não vai embora fácil. Ele fica ali silencioso. Ele fica com os cores dele desligados. De repente, ele ataca de novo. Aí você tem o contato dele, porque ele não vai embora. Ele está no ambiente. Você teve o contato de novo, você teve o contato de novo, aí você teve o contato com o milho, com a casca do milho, e aí você vai desenvolvendo processos ainda mais dolorosos. Porque Deixa eu jogar uma lupa aí em cima, Carla, porque o que, que acontece, né? O que, que eu observei, até conversei lá com o Jonei, né, a respeito da oxidação, estresse oxidativo. Né? A impressão que me dá é que todo esse processo de dor está diretamente ligado a essa alteração do pH do sangue, ok? E eu estava conversando isso com ele, inclusive, eu falei, Jonei, ó, o pH do sangue está ligado, né? Agora, a um excesso, né? E uma falta, olha só, os dois extremos, o excesso e a falta de determinadas vitaminas. Por quê? Os problemas, eles são articulares, na sua maior parte de vezes. Né? Então, a gente observa muitas queixas articulares. Ok. E quando você tem problemas nas articulações, a gente está falando de magnésio, nós estamos falando de problemas, né, ligados a uma suplementação a menor ou até suplementações a maior, como o ferro. Eu me lembro que numa das lives, acho que foi a última, a gente começou a falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa coisa do enriquecido, né? Enriquecido com isso, enriquecido com aquilo outro. Né? E quando você tem o ferro, né, presente, ok? Você também vai ter a questão do processo da ferritina, né? Isso, a ferritina, e você vai ter os problemas inflamatórios, né? Então, Carla, como é que nessa dieta, né, numa tentativa de se defender, a gente pode estar colaborando para essa agressão? Porque eu observo que tem muita gente, né, com boa intenção, inclusive até na internet eu vejo muita gente falando, né, do que não sabe, são pessoas até bem intencionadas, mas não tem conhecimento de causa. E aí o remendo fica pior do que aquela situação da ruptura que está ali. Né? Então, como a gente evita essa alimentação que pode estar contribuindo, inclusive, para essa própria alteração do ferro? É porque os enlatados, os empacotados, a ideia é descascar mais e desembalar menos. Quanto mais embalado, mais enriquecido ele está, porque a indústria ela já faz isso até para gerar um nome bonito que é enriquecido com vitaminas.
E as pessoas, quando a maioria realmente existe, é leigo, né? Você acha que é bacana você dar para o seu filho um cereal que é enriquecido com ferro. Esse ferro chega a ser óxido. Quando a gente fala em oxidação, a gente pensa em enferrujamento. É como se a célula estivesse enferrujando, né? Quando a gente fala em oxidação e glicação junta, glicação é quando a célula está caramelizando. Ou seja, você tem um excesso de açúcar, um excesso de óxido. Hoje é a realidade da sociedade. Você está oxidado e glicado. Então, você entra num desequilíbrio osmótico tão grande dentro do organismo, a homeostase acaba e você entra num processo patológico. E isso vai trazendo uma série de doenças. Aquilo que você tem lá no DNA vai ativar. Quando eu falo da carga viral, porque a carga viral ela vem e puxa o gatilho daquilo tudo ali. Né? Aí você tem o processo emocional que também ajuda, né? Tudo isso vai estar movimentando para a dor. Mas, quando a gente fala nesses enriquecidos, que a gente puder fugir disso, a gente tem que fugir. Que eu tenho que enriquecer com minerais e vitaminas na alimentação saudável. Né? Hoje em dia, até a alimentação saudável está difícil. Por quê? Porque está tudo modificado, a nossa terra já é modificada, a mesma terra que plantou a batata agora, é batata depois, então vai perdendo os nutrientes. Claro que com a demanda, né, da agricultura, eles hoje repõem isso no solo e melhoram essa condição e tudo, mas mesmo assim, não é mais o mesmo alimento que você tinha há 50 anos atrás. Né? Você hoje tem um déficit. Então, muitas vezes a gente precisa realmente suplementar. Suplementar desde que esteja faltando. Acabei de pegar um exame de vitamina D do paciente com 20. Como que ela está de pé? E o laboratório está lá no papel que abaixo de 20 é insuficiente. Espera aí. Que Para mim, isso? na minha gestação, É 80 mesmo? era o mínimo que eu aceitava. É mesmo. No Rio eles estavam trabalhando com 30 e as 30 pessoas já parou. estavam dando 30 pau. Aí eles estão trabalhando com 20. Depende do laboratório e do kit. Então, tem laboratório que ainda não atualizou para 20 a 30, que continua sendo baixo. O paciente Sim. com 30, ele tem dor, ele tem fraqueza muscular, ele tem cansaço físico, né? Ele tem inflamação no corpo, com 30. Aí você imagina com 20. Como que ela está conseguindo trabalhar? Eu queria entender. A vitamina D baixa, a vitamina C vai estar baixa. Não adianta a pessoa suplementar ferro sem um veículo. A vitamina C é veículo para levar o ferro para dentro da célula, senão vai oxidar mais, porque o ferro ele também faz depósito nas nossas artérias, nos nossos vasos e calcifica. O cálcio, suplementação que compra-se aí, né, a livre demanda na internet, também calcifica. Então, os minerais, eles vão criando, se você não souber a forma correta, qual é o veículo de cada um, você vai acabar alimentando o seu corpo de forma exacerbada, errada, como se diz, né? Vamos dizer assim, você vai fazer fezes cara, porque você vai estar consumindo e mandando embora, não está nem absorvendo, e o que absorve está te fazendo mal. Então, tem que ser tudo muito bem planejado, ver se tem necessidade, como que é essa alimentação, se dá para você repor com uma dieta bacana, né? Mudar o hábito de vida, mudar a forma de raciocínio, abrir a mente para que realmente você consiga entender o seu corpo. Se meu corpo está gritando dor no meu pé, teve gente falando agora que sente dor para isso, para aquilo, para aquilo. Então, assim, são tensões para o corpo todo. Como que essa pessoa vai suplementar ou vai ficar tomando remédio sem entender o que está acontecendo no organismo, se ela não está Não, conseguindo aí, conectar com o olho dela e entender o que o corpo está gritando, o corpo está pedindo então, socorro. então, então vamos lá para a gente ampliar bem isso, né? E eu acredito que a maioria aqui é adulto, né? Então eu gostaria de saber até a idade de vocês, gente. Bota aqui que eu vou fazer uma pergunta que não é para menores de idade, né? Eu tomo muito cuidado que aqui no canal o nosso conteúdo não é para criança, né? Vira e mexe, a gente até se surpreende porque tem uma criança desperta entre nós, mas esse aqui é um canal para adultos, né? Eu vou fazer uma pergunta, eu gostaria que vocês botassem a idade aí de vocês, para a gente poder ter uma ideia qual é a faixa etária de vocês. Tá certo, né? Graças a Deus parece que só tem adolescente. Graças a Deus aí, só os adolescentes estão aí, né? Novinho. É, Isso, só tem, mas né? novinho aí, tem uma Só gente tem também. a Jéssica aí, que é a mais jovenzinha por hora, né? Então a Jéssica pode ouvir a pergunta que eu vou fazer. Então, Carlos, olha só, vou colocando a idade aí, gente, né? Até para, se houver alguém menor, eu ter que me retratar aí Perguntaram em aqui, si. doutor Oi? Alex, sobre condrite, né? Que é uma inflamação que dá na cartilagem aqui do osso externo, né?
Então, sim. assim, provoca bastante sensibilidade, dor no peito. Mas eu vou chegar até nela aí. A pergunta que eu vou fazer pega até ela. Porque olha o que, que acontece. Né? O Reich, lá na década de 40, né, ele concebeu todo o processo de frequência em cima de 7 níveis de ancoramento do corpo, em sentido contrário ao da Kundalini. A Kundalini ela vem do cóccix para o alto da cabeça e nós, em Reich, nós trabalhamos do alto da cabeça para a área genitália. E aí o Reich, ele colocou, né, e o estudo dele é incrível nesse sentido, ele colocou um grande peso na vida sexual do adulto, no orgasmo do adulto, para o mal-estar, e aí entenda-se isso, diversas patologias, inclusive o próprio câncer, na conta justamente da não liberação desse fluxo de energia. Então, na realidade, né, o que nós já tínhamos antes do efeito do PAN? Nós tínhamos já uma baixa significativa de testosterona masculina e feminina. Ok. E o resultado dessa baixa de testosterona é justamente o aumento, inclusive, das doenças cardíacas. Inclusive, está na conta, né? As doenças cardíacas, e há quem já ventile também essa questão do próprio câncer, o cancro, o câncer turbo, né, o caranguejo turbo, já na conta da alteração dessa testosterona. Então, hoje é muito comum eu receber em clínica pessoas com uma vida sexual interrompida ou com uma frequência baixa, e tendo-se isso menos de 3 vezes na semana, que seria o ideal para um jovem adulto. Né? Um jovem adulto, eu até abordei isso lá no Betete, com o Niraldo, com o Rafael, eles acharam graça, e aí compraram até a ideia, porque inclusive o Niraldo falou do macrófago se alimentando do espermatozoide pela não utilização dele e gerando problemas inflamatórios nos homens. Olha para onde eu estou levando a pergunta. Então, né, a questão toda é que quando o amiguinho do milho saiu pelo planeta, eu tive acesso rápido, mas foi muito rápido mesmo. Eu acho que foi em março ou meados de abril de 2020, a um estudo da China de esterilização masculina. E hoje nós já temos vários artigos publicados falando sobre isso no Ocidente, inclusive, né? Só que isso não chega a público, né? E o certo, inclusive, seria os homens em idade reprodutiva darem uma olhada na qualidade do espermatozoide. Mas o fato é que é o seguinte: o pessoal está com a vida sexual interrompida e isso colaboraria para esse processo de dor, Carla. Então, em abril de 2020, está no meu canal de YouTube lá, um vídeo que eu falava sobre a esterilidade masculina com o contato com vírus, tá? Ele tem receptores ativos nas regiões genitais também, não era só em pulmão, não era só em sistema circulatório, ele tinha essa ligação também. E quem me entendeu foi só Laí Ribeiro, no Brasil, quando eu mandei para ele, que ele conversou comigo e nós trocamos essa ideia. Eu falei, muitas pessoas vão ficar estéreis, né? Talvez seja até um objetivo do processo, não sei, né? Então, quando a gente pensa em testosterona, a gente tem que entender o ciclo dela. Esses hormônios esteroidais, esses hormônios sexuais, a base deles são as vitaminas oleosas, A, D, E e K. Então, quando a mulher está entrando na menopausa, a gente sempre faz suplementação de vitamina A, D, E e K. E ômega 3, né, também, que ajuda. Mas a testosterona, quando eu passo por um processo viral e fico numa inflamação crônica da carga viral, né, do milho, do
do cabelo do milho, né? Da casca do milho, né? Que você vai encostando na casca do milho, a casca do milho 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Essa informação se torna um processo inflamatório. Meu corpo gasta minha energia hormonal, porque os hormônios são a base, né, para poder combater também, né, a demanda, porque levam a fadiga crônica. Então, os hormônios são consumidos nisso. Tanto que as pessoas ficam fadigadas depois, cai cabelo, cai taxas minerais, vitaminas, cai hormônios também, né? E aí, o que acontece nesse processo é que se eu não fizer suplementação, não adianta eu fazer. Eu vi alguém falando aqui, meu marido está repondo com aplicações, né, de testosterona sintética. Não adianta. Por quê? Ele vai dar o pico e vai baixar de uma vez. E aí ele vai ficar dependente daquilo direto. Então, para a indústria vai ser ótimo, porque ele sempre vai estar lá fazendo a injeção. Só que o grande erro disso aí, quando você se fala em sintético ainda, né, porque você tem um hormônio bioidêntico, que é igual do seu organismo. Porque a gente envelhece, não é porque os hormônios caíram. Os hormônios caem e a gente envelhece. Né? Então, a ideia é o contrário. O que a gente foi ensinado dentro das práticas, né, de estudantes? Que a gente vai envelhecer, os hormônios vão cair, não é? Os hormônios caíram, a gente envelhece. Então, eu gosto muito da suplementação e da reposição hormonal de forma bioidêntica, correta, na quantidade certa, sem exagero. Nós não estamos falando aí de reposição para marombeiro atleta. A gente está falando para qualidade de vida e longevidade saudável, tá? Então, para longevidade saudável, e muitas vezes você faz a suplementação dessas vitaminas oleosas e volta o ciclo da testosterona, essa testosterona volta a ser ativada, que é como se o corpo tivesse um feedback. Opa, chegou matéria-prima para fazer. Agora, se eu não tenho matéria-prima, não adianta o meu corpo entender que ele tem que fazer, porque ele não tem matéria-prima. Se eu não tenho tijolo, como é que eu vou construir a casa? Agora, a partir do momento que você tem o tijolo, o pedreiro, você tem o cimento, aí você vai construir a casa direitinho. Então, o que a gente precisa entender é que vai trazer dor? Vai trazer dor. Por quê? Vira um processo inflamatório. Quando você fala em Agora, inflamação, você agora, vai hein, pegar Carla, energia. você usou essa metáfora da obra, né? E aí eu tenho uma experiência larga com obra, porque eu já fiz até mentoria de empresas da área de construtora, né? O que que acontece? O terreno biológico, o terreno, ele é determinante para aquilo que você vai colocar em cima. Né? Tem determinados terrenos, né? E eu já vi isso, inclusive, na minha cidade, lá do Rio de Janeiro, que nós somos obrigados a colocar, né, dezenas de estacas para então podermos criar o fator de estabilidade para poder levantar o bendito do prédio que vai estar ali, que senão qualquer alteração no terreno biológico ele vai tender, né, a romper, ele vai desabar, ele vai desabar. E aí o processo de dor, eu entendo que é esse terreno biológico desabando. Essa é a minha leitura, tá? Depois de 4 décadas aí, vendo para onde a gente está indo, porque eu vejo o desequilíbrio mental, o desequilíbrio emocional, Sim, sexual, social, financeiro, explodiu também a parte financeira, as compulsões, e na sequência ainda temos o espiritual. Então, as pessoas elas estão desequilibradas. Ok. Esse desequilíbrio, o milho e a casca de milho, seriam os grandes vilões de tudo isso? Interrogação. Essa exposição ao super mosquito, porque só pode ser um super mosquito o que está aí para poder fazer, na o verdade, estrago para que eu tô vendo, fazer, né? não, para fazer esse estrago todo que está Até fazendo aí. cruzeiro. A Oi? menina desceu, a filha de uma amiga minha desceu do cruzeiro. O mosquito foi tão violento que ele foi lá para o meio do mar mesmo. Foi em alto E mar, foi em alto mar. alto mar, ele pegou várias pessoas, as pessoas chegaram passando mal, ela chegou na cidade, o primeiro exame que ela foi fazer foi do mosquito, deu positivo. Alto mar tá tendo mosquito, né? Tá brincadeira, não. Não, o cara é bom. O mosquito é É bom bom. porque ele é modificado geneticamente. Ele está turbo, ele virou É turbo. turbo. É mosquito turbo. Mas Tá a certo? casca do Mas, milho. mas aí a pergunta é o seguinte, né? A correlação do milho e a casca do milho
com todo esse processo inflamatório, com a baixa dessa testosterona, ok? Com essa perda de libido. Ó, fazer até uma pesquisa aqui, gente. Quem está com perda de libido, coloca aí, ou quem tem companheiro ou companheira com perda de libido, ou alguém na família reclamando que não tem libido. Bota aí, porque eu estou tentando implantar uma indústria de romã no Brasil. Então, já mete aí, de repente eu vou fundar isso lá em Goiânia com a doutora Carla, né? Mas eu estou tentando trazer a romã que tem na Espanha para cá, né? Porque eu não vejo o Oriente com esse problema. Esse é um problema ocidental, europeu, num primeiro momento, e agora no Brasil. O pessoal agora, né? As mulheres estão fazendo efeito de síndrome de largatixa, subindo pela parede, os homens correndo, e de 15 em 15 dias, quando é procurado, o cara ainda diz para mim que ele é uma máquina de sexo, Carla, que a mulher pensa que ele é uma máquina de sexo, de 15 em 15 dias. Você imagina para onde é que as coisas estão indo. Então, é do grave para o gravíssimo, né? Então, o milho, a casca de milho, a máquina de sexo, isso tudo está interligado ou são fatos isolados que estão Não, ocorrendo? são fatos interligados. Como eu disse, que toda carga, né, nesse sentido, ela rouba sua energia, ela destrói sua parte hormonal, sim, porque os hormônios fazem parte do nosso processo também de replicação celular, né? E a gente precisa que essa base esteja completa para que tanto que a juventude, a jovialidade, né? Os jovens têm mais hormônios, eles fabricam mais células boas, né? E aí, essa casca do milho, principalmente, o milho já deu o seu recado e deixou o seu processo. A gente teve contato com o milho, esse milho vai deixar uma sequela, ok? Essa sequela pode ficar silenciosa, se o meu sistema imunológico estiver bom, se minha parte hormonal estiver equilibrada, se minhas vitaminas e minerais estiverem em dia, e se o meu terreno, que é lá aquele aquário que eu falei antes, estiver limpo. Agora, se o aquário está sujo, está faltando nutrição, está faltando, vai faltar hormônio, vai faltar imunidade, e aí eu ainda encosto na casca do milho. Vai pegar fogo. Não tem corpo que sustenta. E o seu sistema imunológico, por inteligência, que é toda uma tentativa de sobrevivência. Sobrevivência, ele está o tempo todo. O ser humano é tão forte, porque de tudo que está sendo feito, eu não sei como que as pessoas estão de pé, né? Se eu pensar biologicamente. Então, o ser humano é tão forte que é tentativa de sobrevivência. Deus é tão perfeito que a tentativa é sobreviver. Sobreviver. Ele vai fabricar mais células, só que agora ele tem uma informação alterada. Ele tem uma codificação de RNA replicando ali dentro do corpo dele, atacando o sistema imunológico dele, vira autoimune. Aquilo que ele tinha parado lá no DNA, histórico familiar de uma artrite reumatoide, que estava silencioso, vai despertar. Febre reumática, eu tenho uma mocinha conhecida de 17 anos que encostou na casca do milho 2 vezes, na segunda vez ela desenvolveu uma febre reumática, e agora ela tem uma artrite reumatoide provocada por essa febre reumática que encostou na casca do milho. Só que a culpa fica para onde? Ela já tinha uma tendência a uma artrite reumática. Então a febre só veio a liberar isso. Não, foi provocado, foi adquirido. Ela desenvolveu uma imunodeficiência, o sistema imunológico dela trabalhou contra ela. Agora ele está ativado trabalhando contra ela, sente dor no joelho, ela tem 17 anos. Eu atendi uma menina de 9 anos de idade, tem 2 semanas, que tem 1 ano que ela perdeu, ela já está perdendo escola, tem 1 ano. A mãe está pensando em não deixar ir de novo, começou a ir, já não está aguentando de dor. Agora já tem 1 semana que ela melhorou depois que a gente começou a tratar de uma forma simples. Não estou falando tratamento caríssimo, não estou falando reposições caríssimas, eu estou falando de coisas simples, lógicas e de raciocínio, tá? E que é para aquele corpo que está faltando, que a gente pede os exames e nos exames a gente vê, isso está precisando, isso não está. Essa menina não estava tendo condições de ir para a aula. Sabe por quê? Ela encostou na casca do milho uma vez só. E depois disso ela desenvolveu fibromialgia. Criança de 9 anos com fibromialgia. Que diagnóstico é esse? E que nome é esse? É dor nas fibras, fibromialgia. A gente tem que entender a causa, o porquê. Aí você chega no reumatologista, ele vai te dar o diagnóstico do nome da doença. O nome da doença mal me interfere. O que me interessa são sinais e sintomas desse paciente, o que está faltando, o que está passando no corpo dele. Cada Então, um. Carla, deixa eu jogar mais um ponto aí. Né? E aí nós temos agora o advento, né, de um eclipse
seguido, né, do cometa do Diabo, que está vindo junto, né? Então, né, eu ainda vou fazer uma live mais enfática sobre isso, mas já botar para a galera aqui, né, E é o que nome nós dele mesmo, temos, não é? que nós temos um eclipse, nós temos um cometa do Diabo, né, e nós temos uma tempestade solar com início, né, meio, e eu não vi ninguém falar do fim ainda da bendita da tempestade. Né? Então, nós vamos ter uma ampla descarga eletromagnética, né, chegando ao planeta dentro de exatamente 5 dias. Segunda-feira. 5 dias. Nós estamos aí há 6 dias, né? Hoje é dia 2, né? Dia 2, seis Segunda-feira. dias. Então, olha só, nós estamos há 6 dias, né, do planeta começar a ser bombardeado. Eu vi os Estados Unidos tomando medidas até agora, se alguém tiver nos Estados Unidos aí, confirme, né? Como de fim do mundo, os americanos estão se preparando de uma maneira assim absurda, o americano está trabalhando de uma maneira assim absurda, né? E aí o impacto dessas ondas eletromagnéticas no nosso corpo, no quesito dor, primeira pergunta. E a outra pergunta é toda essa exposição a esse lixo eletromagnético, o quanto ele contribui para esses processos inflamatórios e essa percepção de dor. Totalmente ligação. O campo eletromagnético, ele atrapalha principalmente a nossa energia estática, né? Ele rouba nossos elétrons, nossos nêutrons, nossos prótons, entra em desequilíbrio. Porque a célula, antes dela ser uma célula bioquímica, para ter as organelas, o núcleo, né, o citoplasma, a membrana, ele tem uma função eletrônica. Para ter esse disparo de produzir o núcleo, de formar uma nova célula, eu preciso que elétrons, nêutrons e prótons estejam trabalhando de acordo, numa frequência eletrônica baseada com aquele órgão que ela está sendo reestruturada, que o fígado vibra em tal hertz, o coração vibra em tal hertz, o cérebro, as células da glia é 1 hertz, outras células do hipotálamo, da hipófise é outro hertz. Então, nada no corpo se repete. A tecnologia divina de Deus é tão perfeita que não tem nada repetitivo no organismo. Tanto que a gente faz uma ressonância através de um som que capta a frequência eletrônica, a onda sonora do nosso corpo. Essa chuva de eletromagnetismo que nós estamos tomando de forma estática, né? Do celular que carrega aqui na minha cama, do outro telefone que eu fico o tempo todo aqui, no computador que eu ponho a mão toda hora, isso vai desequilibrar o meu circuito eletrônico, meus elétrons, nêutrons e prótons, me trazer por um desequilíbrio orgânico total. Né? E essa chuva de eletromagnetismo não deixa de ser uma compensação eletrônica também. Para isso, nós temos o quê? Deus também deixou pronto, ele deixou tudo pronto. O tratamento está pronto. Pisa no chão, pisa na terra, a terra, abraça a árvore, fica perto do animal, fica perto de pessoas. Por quê? Porque troca energética humana, troca energética animal, troca energética natural. Coma um alimento mais saudável, que também é uma energia. A maçã tem sua energia, que não vibra uma célula da maçã igual a célula da cebola, né? Tudo é energia, o alimento é Carla, energia. vamos explicar isso mais detalhadamente para a galera entender. Nós temos um processo de eletrólise e que essa bendita eletrólise, diante do lixo eletromagnético, diante do que está para acontecer a partir do 8 de abril, isso pode provocar processos inflamatórios de gatilhos no terreno biológico que estão ali latentes. É muito importante as pessoas entenderem o conceito latente. Latente é o seguinte: você deixou o teu carro com o vidro aberto, ok? A chance dele ser roubado é grande. Você deixou o teu carro de vidro aberto e a chave na ignição. Você está facilitando para alguém entrar e levar o bendito do teu carro. Você deixou tudo isso e o teu carro não tem um sistema de rastreamento. Então você entregou o teu carro
para ele desaparecer. Ele vai desaparecer. Então, o nosso organismo, cara, né, com raríssimas exceções, a grande maioria agiu dessa maneira até aqui. Nós temos 6 dias para tomar medidas, ok? No sentido protetivas, né? Protetivas, né? Inclusive, eu devo estar fazendo uma live hoje ainda sobre contagem regressiva, né? E não é para tocar terror, mas é para mudar a concepção a partir da identificação de dano e a pessoa fazer o que pode ser feito em 6 dias. Nós temos coisas que podem ser feitas nesses próximos dias para minimizar o dano. As pessoas têm que entender que o dano, o ambiente hostil, o ambiente de crise, ele já é real, gente. Não há como ter uma vida como anterior aos anos 80, não há como ter uma vida como anterior a 2020. Por que eu estou falando de 80? Por causa da alimentação que mudou e por causa de todos os protocolos que começaram a surgir com o objetivo de maneira bem pseudo criar a ideia de que iriam estender a vida. E, na realidade, a gente viu um encurtamento da vida. Aí você vai me perguntar, doutor Alex, você tem certeza disso? Eu estou vendo o maior índice de mortalidade entre pessoas de 30 a 40 anos. Ok? Por que, que a galera de 30 a 40 está morrendo? E por que, que a galera de 60, que eu represento, 70 e 80, está inteiro? Essa é a pergunta que você tinha que se fazer. Por que, que os jovens, o que, que aconteceu com a geração de 80 que não aconteceu com a galera de 60, 50 e 40? Vocês têm que se fazer pergunta. Se você for honestamente agir no sentido de buscar um verdadeiro entendimento, sem crendice, sem infantilidade, sem imaturidade, mas como quem quer ser menos ignorante sobre os acontecimentos, você vai ver que os anos 80 marcam a entrada de uma alimentação diferente, marca 2 décadas de uso do anticoncepcional feminino, ok? E com todos os desdobramentos, inclusive da medicação inteligente, que foi lançada em 70, a questão dos anti. Então, tudo que vocês pensarem em anti, eles começam com força a partir de 70, ok? E pela epigenética, né? Leva um tempo para começar a dar pau, leva um tempo para dar pau, mas isso já estava no corpo daqueles que foram fecundar. Olha o que eu estou dizendo, que isso é muito grave, gente. Nós estamos falando de um processo de fecundação da galera de 50 a 60, estourando nos anos 80 e em diante, e agora algo mais delicado ainda, Carla, que é justamente essa garotada, né, estéril, morrendo, fazendo infarto, AVC, derrame, caranguejo turbo, ok? E o maior índice, inclusive, de mortalidade deles está na figura do XY. Então, nós estamos perdendo mais XY do que XX, gente. Então, isso é muito grave. E a pergunta é por que, que nós não estamos tomando medidas de contenção, contingenciamento para correção. Porque não dá para prevenir na geração de 80, não dá mais. Não dá para prevenir em 90, não dá para prevenir em 2000, não dá para prevenir em 2010 e nem na galera de 2020. Dá para prevenir as grávidas agora, se tiver alguém nos ouvindo, e elas resolverem com o obstetra, né, fazer uma limpeza antes, né, do processo. Você agora, né? Você é mamãe recente, então
o processo do cuidar desse corpo feminino, desse terreno biológico, para gerar alguém saudável dentro de um processo de destruição de matriz de identidade analógica biológica humana. Sim, o que você falou em relação, realmente, você vê hoje uma quantidade, você abre a página social, você vê luto, né? Alguém perdeu alguém. Então, eu vejo que realmente parece que erraram, o sistema parece que errou, porque está caindo gente nova. Não errou porque eles estão em idade reprodutiva. Sim, mas eu falo assim, ele Não errou no errou. sentido de que o que eu vejo, meu filho ele trabalha com inteligência artificial. Então, uma coisa que a gente tem visto bastante para quem está nessa área, né, da inteligência artificial é que o idoso ele vai se tornar, ele se tornou já, né? Você vai num banco, ele tem O dificuldade para tudo. idoso ele está se alimentando de feto. Ele Sim, está buscando o rejuvenescimento e o anti-envelhecimento. A linha de raciocínio, Carla, é que quem passou, né, dos 70 está buscando voltar aos 40, aos 30 e aos 20. Ok? E detalhe, esse grupo, ele é um grupo pequeno, né, que a projeção futura é de algo em torno de 700 milhões de adultos, não se fala de criança no futuro da humanidade, mas sim de termos 700 milhões de adultos no planeta em 2100. Essa é a previsão, esse é o projeto. Para ele acontecer, né, você tem que ter o quê? Um índice de natalidade o quê? menor, Decrescente, um índice de aborto crescente, você tem que ter maior, um aumento de esterilidade, você tem que ter um aumento de não contar com o mortalidade de jovens, para quê? não Para contar que com a essas mulher. cotas, para que essas cotas elas sejam cumpridas, entendeu? Sim. É em cima Então, disso. mas o que eu quero dizer no sentido de que está acontecendo hoje, né, que eu vejo também. Ah, normalmente a pessoa mais idosa, ela toma um anticoagulante, ela toma um remédio para pressão, ela está um pouco mais resguardada do processo aí que a gente está vendo as inflamações de miocárdio, trombose, AVC. Esse mês, de um mês e pouquinho para cá, na minha cidade é tida como uma das cidades mais evangélicas do país por metro quadrado, por região. Então aqui tem muita igreja evangélica mesmo. Então, nós perdemos 3 pastores, 2 por infarto e um por AVC em um mês e meio, tá? Pessoas conhecidas da cidade. E isso gera um caos, que as pessoas agora estão vendo. Nós perdemos um médico de 42 anos, um profissional excepcional, que infartou do nada. Então, assim, erraram um processo, sim, eu penso. Por quê? Estão matando jovens demais. Eu não consigo acreditar que isso possa ser capaz de uma tamanha crueldade. Eu não quero acreditar. Eu Olha pego a só, maioria que então, está ali, ó. Eu não nós quero vamos acreditar. fazer, Mas a não, gente nós está vamos vendo que é fazer uma uma verdade. coisa, não, vamos fazer uma coisa inteligente. Nós vamos parar a live agora, porque eu tenho que ir para a Suíça. Eu tenho uma live na Suíça agora, e eu vou parar a live no momento que você está dizendo o seguinte: eu não quero acreditar. Você vai passar por uma sessão de exorcismo e de libertação Mas para é tanta você, crueldade, não, de exorcismo, de libertação, sabe? Mas a gente para você acredita. enxergar o trevudo, né? A visão de águia. Você ganhar a visão de águia e você entender para onde é que as coisas estão indo. As coisas estão indo por uma rota de colisão. Nessa rota de colisão, a sua geração é uma ameaça, a geração dos seus filhos é uma ameaça, e a geração das minhas netas é uma ameaça, o seu filho caçula da minha geração das netinhas. Então, essa rapaziada, né, não há espaço para eles, não há espaço, Carla, para eles no futuro. O futuro que nos espera, não há espaço para eles. Escrevam o que eu estou dizendo, ok? Meu E filho tá, fala que em 5 anos, dentro da inteligência artificial, todo mundo vai ter um robô dentro de casa, não vai ter mais não, empregado, sim, e o robô vai sim, fazer sim. tudo.
Então, olha só, então, não, você tem uma ideia, né? A previsão deles em 2040 é ter a mesma quantidade de robôs que seres humanos no planeta. Esse é o projeto. Então, a coisa é do grave para o gravíssimo. Você que está nos ouvindo, você tem dois caminhos. Ou você entende, ou você não entende. Entendeu? Você tem que conhecer e começar a discernir. Não entendeu? Volta para dormir. Tu volta para dormir e espera os acontecimentos. Espera os acontecimentos. Então, o que a gente precisa agora é despertar. Né? Então, convidar vocês para estarem comigo em Cunha, agora em abril, e em maio, com a doutora Carla, lá em Brasília. Né? 18 A de gente maio. vai, dia 18 de maio, vamos estar lá. Carla, como é que eles te acham agora via. Eu vi que você está no YouTube, o Alex até. Nós descobrimos o teu YouTube ontem. Ontem eu vi que ele está bem ativo, né? Você já começou a colocar os vídeos lá, né? O YouTube tão ativo assim, mas eu coloco alguns materiais lá. A doutora Carla Fernanda, DRA Carla com K, Carla Fernanda, e o Instagram, DRA Carla Fernanda Biomed. Só dá um recado aqui, doutora Alex. Então, a dica é, para até segunda-feira, o que vocês puderem, desligar o Wi-Fi para dormir essa semana, dentro de casa, por favor, desligue o Wi-Fi, não fique com o celular pendurado, não fique em carga eletrônica demais, não deixe a tomada do seu quarto do lado da sua cama, por exemplo, carregando alguma coisa, que seja um abajur ligado. Tire toda a energia estática que você puder do seu corpo à terra e pise no chão, coma alimentos puros, naturais, tenha contato com a natureza, abrace a árvore, descarregue essa energia e vamos limpar, porque a gente não sabe como que vai ser essa chuva de eletromagnetismo que nós vamos receber. E aí muitas pessoas que já têm uma tendência, já começaram o processo de dor, vai ativar ainda mais. Para você que tem tendência à depressão, pode ser também um gatilho a mais. Então, isso tudo, né? A gente precisa mexer com Vamos falar isso, cara, numa live, né? Extra essa semana ainda, tá bom? Vou ver contigo aí, vai a gente voltar, né? Para a gente criar um alerta geral, dando dicas protetivas, tá bom? Para todo mundo. Church Now. É hoje? Hoje tem Church Now? Tem, às 18 horas, só que eu tenho que ir agora para a Suíça. Gente, nós vamos entrar dentro de 2 minutos com a Suíça aqui, com o Júnior, direto de lá de Zurique. Um abraço aí, Carla, que Deus te abençoe. Outro, fica com Deus.